Oi, meus amores, como vocês estão? Espero que bem. Bom, aqui também, gente, tá correndo tudo certinho. Amanhã é sábado, dia do culto de agradecimento para o Alisson. Eu vou dar um culto aqui em casa amanhã, minha gente. Aí, eu não sei se vai dar para vlogar para vocês o culto, mas se der, eu vou estar gravando tudinho pra vocês. Então, minha gente, eu vou colocar pra vocês agora o restante do vídeo, a continuação do vídeo anterior, que é a continuação do vídeo que eu postei anterior, do último vídeo. Vou estar colocando a continuação pra vocês do vídeo que eu coloquei falando sobre da internação de Alisson. Então, esse vídeo é a continuação dele, minha gente. E eu espero que vocês gostem, tenham gostado do primeiro e assistam esse, que é o segundo, a parte 2. E que gostem também, minha gente, tá? Tem muita gente mandando mensagens pra mim no direct, falando que gostou do vídeo, porque eu falei sobre coisas que realmente acontecem, não só como aconteceu com o Alisson, como acontece com outras pessoas, e passa e fica por isso mesmo, tá entendendo? Para que a gente fique mais atenta, com coisas que acontecem com nossos filhos. A gente leva com nossos filhos pro hospital e eles têm uma mania de dizer que é uma simples virose e nunca é. Às vezes sim, realmente é. Às vezes é. E às vezes não é, minha gente. E a gente vai tomando isso como uma virose, e quando a gente vê, é um caso grave. É um caso grave. Então, minha gente, é isso que eu digo. Nunca vão em uma só opção de médico. Nunca escutem somente um médico, certo, gente? Não escutem somente um médico, porque algumas, que nem eu disse a você, algumas vezes realmente é uma virose, é o que o médico disse, e outras vezes não, gente. Se você levou o médico e viu que o remédio que o médico passou não supriu a dor da criança, a criança não melhorou, levem outra opção, minha gente. Levem outro hospital, não levem no mesmo. Escutem duas opções de médico, porque pode ser que seja uma coisa perigosa, uma coisa grave. Então é isso que eu tenho a dizer a vocês, gente. E agora vamos pro vídeo, né, minha gente, que eu já falei demais. Aí, minha gente, quando a gente pensa que tinha acabado a agonia, porque tinha feito a cirurgia, ao que acontece, o Alisson tá em dieta zero. Os remédios anticonvulsivos de Alisson é tudo via oral, pela boca, que ele toma, como já falei a vocês, carbamazepina e clobazam. Aí teve que suspender a medicação de Alisson para o Alisson tomar pelo soro, né, que ele tava. O Alisson tinha que tomar injetável, só que não era aplicada no corpo, nem era pelo soro que ele tomava. O soro que estava na veia, né? Que ele fez uma central, ele fez a central, aí ele estava tomando pela central o remédio. Aí eles estavam dando fenobarbital e diazepam, de 8 em 8 horas, era de 8 em 8 horas que ele estava tomando. Aí, fora os antibióticos, né, que era para cicatrizar a cirurgia, tudinho. Daí o que acontece? O menino começa a ter espasmos. Espasmos, ao meu entender, era crise convulsiva, porque certo que ele não vinha como é que diz, a apagar. Ele não vinha a apagar, ele estava acordado, ele estava falando, mas ele começou a bater só o braço. Minha gente, ele batia tanto
tanto que ele chorava. Ele não estava dormindo, passava a madrugada toda acordado, o dia todo acordado. E batia demais, batia tanto que ele pedia pra gente segurar a mãozinha dele. Eu tive que, uma noite, a minha mãe ficou com ele. Eu já tinha notado isso, só que quando começou fraco. Começou fraquinho, aí eu pensei assim, não, né? Quando começou, eu pensei, não, deve ser alguma reação da medicação dele que trocou, né? Como tirou a dele, que já faz 7 anos que ele toma essa medicação, 7 anos e um pouquinho. Como tirou a dele repentinamente toda de uma vez, as 2 medicações que ele toma, e botou, e ele tava tomando outra medicação, eu pensei o quê? Não, é a troca da medicação, né? É a troca da medicação que tá acontecendo isso. Aí expliquei à médica, a pediatra que tava vindo. Todo dia vinha uma pediatra que era a doutora Mariane. Era Mariane. A doutora Mariane vinha ver, eu expliquei a ela me explicou assim. Não era crise convulsiva. Não era crise convulsiva, porque crise convulsiva a criança é tipo desmaia, né? Desmaia e fica fora do ar, tipo fora do ar. Aí se não colocaram oxigênio, ela era uma ótima pediatra, minha gente, ela era ótima. Tanto que se não fosse ela, ele não tinha sido atendido por um neuro. Ela era ótima, mas no começo, como estava fraco no começo, certo, né? Eu escutei ela. Daí minha mãe foi passar a noite com ele. Me rendeu e foi passar a noite com ele. Quando a minha mãe me rendeu, que no horário de dormir, ele tomava a medicação que ele dava e dava aquele cochilo de 20 minutos. E quando ele acordava, batia muito a mão. Era assim, ó, minha gente. Jogava mesmo a mão. Jogava mesmo, muito. Aí minha mãe acionou a enfermeira que estava. Aí o que aconteceu? Pediram o plantão. Chamaram o plantão, aí a minha mãe falou. Minha mãe disse que fez um show, minha gente, porque a enfermeira estava dizendo que não era convulsão, porque o menino estava acordado, porque não sei o que. Minha mãe, olha, eu conheço meu neto muito bem. O meu neto não é assim, tá entendendo? Meu neto não é assim. Aí quem fica com ele é a mãe. Mas quem toma conta dele, ele mora com a senhora? Não, ele mora com a mãe. Quem cuida dele é a minha filha. Então, vó, não se preocupe não, porque é normal acontecer, não sei o quê. Aí minha mãe falou, não é normal. Quando o menino começou a chorar, pedindo para minha mãe segurar a mão dele, que ele não estava mais suportando, espasmo, minha gente, é uma convulsão muito dolorosa. Dói demais. Tanto doía que até os olhos do meu filho inchava, minha gente. Inchava os olhos dele. Aí, certo, aí acionaram a pediatra de plantão, de madrugada, a pediatra veio, medicou. Ele dormiu, quando acordou do mesmo jeito, com espasmo. O que aconteceu no outro dia de manhã, quem foi meu esposo. Meu esposo foi e rendeu a minha mãe foi para casa. Minha mãe contou o que tinha acontecido tudinho. E à noite eu fui render meu esposo. Eu quem fui dormir com ele. Não, meu esposo dormiu nesse dia com ele. E quando foi no outro dia à noite, eu quem rendi meu esposo. Então era o mesmo plantão que o que minha mãe estava. Era a mesma enfermeira-chefe. Porque já tinha se passado 2 noites, né? Foi 2 noites após o ocorrido. Aí eu peguei o mesmo plantão, a mesma enfermeira-chefe. O que aconteceu? Eu dei outro show, porque eu vi que meu filho não estava normal, minha gente. Eu quem cuido do meu filho, médico, cuidados em casa, fisioterapia,
tudo sou eu com ele. Eu quem passo 24/48 com ele. Tudo dele sou eu. O único horário que eu não estou com ele é o horário da escola. É o horário da escola. Então, eu sei tudo dele. Eu sei quando ele não tá bem, eu sei quando ele tá bem. Eu sei tudo, eu conheço tudo do meu filho. Tudo. Então, minha gente, como era que eu, como a mãe dele, como a cuidadora dele, não ia saber que meu filho não estava bem? Ela veio pra mim querendo dizer que eu estava com frescura. Simples assim. Eu chamei ela, eu falei, olha, meu filho não tá normal. Mãe, mas a avó também disse isso. O plantão veio e disse que não era, chamou o plantão da noite e disse que não era convulsão, medicaram ele, tudinho, tanto é que ele ainda continua do mesmo jeito. Eu disse, foi, minha mãe falou tudinho. Só que eu conheço meu filho. Eu disse a ela, eu conheço meu filho, isso não é o normal dele não. Isso não é o normal dele. Meu filho não está normal. Não está normal, minha. Eu me desesperei, minha gente, de um jeito que eu quase gritei com a enfermeira-chefe. Eu já estava gritando com ela, na realidade, eu já estava gritando. Eu já estava gritando já. Eu chamei ela e disse a ela que não estava bem, que ele não estava normal, que ele estava tendo crise sim, que era uma crise, ela não era, dizendo que não era. E outra coisa que ela errou, eu não sei o nome dessa enfermeira-chefe. Eu não sei o nome dessa enfermeira-chefe porque eu não perguntei o nome dela. E nem a nenhuma enfermeira na hora, eu nem me preocupei de saber o nome dela. A central do meu filho, ele tava com um plásticozinho. Um curativo de central mesmo, é um plásticozinho. Aí um adesivo plástico. A central estava cheia de secreção. Estava cheia de secreção. E eu chamei, eu disse a ela, a essa mesma enfermeira-chefe. Eu disse, olha, ele está reclamando demais dessa central. E essa central está cheia de secreção. E ele está reclamando muito de dor. Aí ela falou, não tem nada não, mãe. Na central não, porque ele estava se alimentando pela central, minha gente. Como ele estava em dieta zero, ele teve que ir para PNG, PNT. Eu não entendo não, minha gente. Não vou dizer nome a vocês, porque eu não lembro mais. Eu não lembro mais do nome, eu não entendo disso. Não sei, eu sei que ele estava se alimentando por ali, era uma nutrição. Estava se alimentando pela central também. Tanto medicamento como alimentação, porque ele chegou aí para a sonda, ele estava na sonda só que para limpar o estômago dele. Estava só para limpar o estômago dele. Era por isso que ele estava de dieta zero, por causa da sonda. Que como ele tinha que limpar tudo que estava dentro do estômagozinho, ele tinha que botar para fora. Aí ele estava se alimentando pela central. Aí, o que acontece? Ela foi, aí chamou a primeira vez o plantão, aí o menino tomou, a enfermeira, a médica veio, deu o diazepam, deu o diazepam e deu... Diazepam não, minha gente, foi eu não sei de nome, até porque eles não dizem não, a gente pode perguntar como foi, mas eles não dizem não, o nome não. Mas o que eles estavam dando ao menino era diazepam, porque eu como socorri muitas vezes, outras vezes ele, eu via que quando ele tomava o diazepam, sedava as crises dele. Então eu sempre estava dizendo isso, o que cede as crises dele é diazepam, tá entendendo? É só que ele já estava tomando essa medicação.
Ele já estava tomando essa medicação, como eu vim dizendo a vocês. Como tiraram o remédio dele, eles estavam dando diazepam e fenobarbital. Então, eles fizeram a medicação lá, deram a primeira vez a ele nessa mesma noite. Ele dormiu um pouquinho, quando ele acordou, do mesmo jeito. Foi outro show que eu dei. Porque ela não queria chamar de jeito nenhum, ela não queria chamar o plantão de novo, porque já tinha chamado. Eu já tinha chamado. E outra, ele não dormiu muito tempo, não. Acho que ele não dormiu nem 20 minutos. Acho que na realidade, nem 10 minutos ele dormiu. Acordou, do mesmo jeito, reclamando, dizendo que estava doendo a central. Aí eu fui e falei de novo, ó, ele está reclamando. Se ele está reclamando, é porque está doendo. O meu filho não é de reclamar de dor sem estar doendo, não. Não é. Ele não é assim. O meu filho não é assim. Se ele diz que está doendo, é porque está doendo mesmo. É porque está doendo mesmo. E aí, o que aconteceu? Eu fui e comecei a falar. Aí o que ela fez? A enfermeira-chefe: mãe, isso não dói não. Isso aí não dói não. Pegou um monte de micropólio e pum, tapou o curativo, o adesivo plástico que estava de curativo na central. Tapou com um monte de micropólio. Quando chamou o plantão de novo, medicaram o menino, tudinho. Quando o plantão saiu, aí ela mandou me chamar. Deixou o menino lá com a enfermeira e mandou me chamar. Aí fez: mãe, quem toma conta dele? Quem toma conta dele? Eu disse: eu já falei a você que quem toma conta dele sou eu. Que quem fica com ele 24/48 sou eu. Então eu sei se meu filho tá bem. Eu sei se meu filho não tá bem. E esse não é o normal do meu filho. Esse não é. O meu filho não fica assim em casa. Tá entendendo? Ele não tem espasmos em casa. Aí ela falou assim: mãe, eu tô vendo que realmente você conhece seu filho. Então, mãe, faça um favor. Amanhã, encarne nos médicos que vão vir de manhã e peça para ele chamar o neuro. Aí eu disse: eles já chamaram, já solicitaram o neuro, mas simplesmente não tem neuro para atender. Não tem neuro para atender. Aí ela fez: mas não deixe passar em branco não, mãe. Ele não deixe passar em branco não. Eu pensava que ele morava com a avó, porque quem estava aqui com ele foi a avó no meu último plantão. Mas ela falou a mesma coisa. Ela falou que ele não era o normal dele esse não. Aí eu disse: porque a gente conhece meu filho. A gente conhece o meu filho, é uma criança. Ele é especial? É. Mas ele é uma criança ativa. Ele corre, ele fala, ele anda, ele brinca, ele pula, ele faz tudo. Ele faz tudo que uma criança normal faz, ele fala. Ele faz. Então, esse não é o normal dele. Esse não é o normal dele. Tá, e daí eu peguei e deixei. Fui embora pra sala. Eu tava preocupada com ele, tudinho. Aí isso amanheceu o dia. Ele acordou do mesmo jeito. Aí a doutora Mariane passou. Eu contei a doutora Mariane. Ela disse a mim que eu pedi pra liberarem o remédio dele. Aí ela falou pra mim que não tinha condições de liberar ainda o remédio dele, porque ele estava de dieta zero, porque ele ainda estava com a sonda, mas que iam tentar fechar a sonda, não tirar a sonda, fechar, para ver se ele aguentava o remédio. Se ele aguentasse o remédio, se o estômago dele aguentasse o remédio, aceitasse o remédio, ela ia conversar com o doutor para ver se retirava a sonda. Aí foi quando mais ela me falou também que o remédio, o clobazam, eles não iam liberar o clobazam, porque o clobazam era um remédio, não era um anticonvulsivo.
era um remédio para espasmos, para relaxar. Não, para espasmos não, gente. Eu errei. Era um relaxante muscular. Não era um anticonvulsivo, era um relaxante muscular. Então, como é que diz? Eu falei a ela que... Não, ela falou que eu não me preocupasse, porque o clobazam era um anticonvulsivo, que isso que ele estava tendo não era uma convulsão, era espasmos, e ele reclamava porque realmente espasmos é muito doloroso. Tudo que eu já sabia, minha gente, que eu sei. Eu sei que espasmos é muito doloroso, porém, eu sei, mas ele não tinha isso. Ele não tinha isso. Tá entendendo? Ele teve uma vez na restauração, quando ele teve a cirurgia de apêndice, mas por quê? Porque também lá o doutor suspendeu o clobazam. Mas aí o doutor suspendeu o clobazam, mas ele não estava em dieta zero, não. Aí o que eu fiz? Eu dei escondido na restauração. Porque a cirurgia foi apêndice, não tinha nada a ver com o intestino. Mas, porém, no IMIP, eu não ia me atrever a dar o remédio de volta a ele por conta própria, por conta que não foi uma cirurgia de apêndice, foi uma cirurgia no intestino, minha gente. E o intestino é um órgão muito delicado, é complicado, é muito delicado, e qualquer coisa que seja no intestino é muito complicado, minha gente. Então, eu não ia me atrever a dar o remédio por conta própria, sabendo que meu filho não estava bem. Eu não ia complicar mais o caso, porque eu sabia que se eu fizesse isso ia complicar mais ainda o caso dele, tá entendendo? Aí eles testaram, fecharam a sonda, testou o remédio, mas aí o Alisson veio, o estômago dele não estava preparado, ainda não estava totalmente preparado para receber nada. Então, o que aconteceu, eles tiveram que suspender de novo, abrir a sonda de novo e, como é que diz, e o Alisson continuou tendo espasmos, continuou, e eu chamando. Aí o que aconteceu, o cirurgião, no outro dia aí mudou de plantão. Aí eu falei com os médicos, tudinho, eu falei da central, e eles não ligaram. Quando foi à noite, foi um plantão maravilhoso, né? Aí eu fui e falei com a enfermeira-chefe do plantão da noite. Aí disse a ela, olha, ele tá reclamando muito dessa central. Ele tá reclamando muito, e quando estava aberto, eu mostrei a médica, e o médico falou que podia ser secreção ou então a comida que vazou. Aí a enfermeira foi, abriu, tirou os micropórios, que a outra, né? A outra bonita tinha colocado, a outra enfermeira, a chefe, tinha colocado, do outro plantão. Aí, quando ela tirou o micropóreo, que fez... Rapaz, porque minha gente, tinha tanta secreção já. Quando ela colocou, a enfermeira, a ignorante, colocou o micropóreo em cima, tava com secreção, mas não tava tanto. Quando essa enfermeira tirou o micropóreo de cima, que fez, tinha ela e outra enfermeira. Rapaz, cobriram pra esconder, foi pra esconder, foi que fizeram isso aqui. Aí ela olhou tudinho, o que aconteceu? Perdeu o acesso da central. Simplesmente tinha perdido. Pra enfermeira chefe, a outra,
tinha falado que não, mãe. Não dói não, nada aí não. Pelo amor de Deus, minha gente. Se meu filho tava reclamando que tava doendo, era porque tava. O meu filho não reclama de dor sem estar sentindo dor, não. Sem estar sentindo dor, não. Aí ela veio, falou que ele ia ter que voltar pro bloco cirúrgico, porque ia ter que tirar aquela central, porque tinha perdido, e ia ter que colocar outra. Aí, pra quem não tava sentindo nada de dor, né, que a outra falou, aí ocorreu tudo isso. E já tava com muita secreção. Capaz do meu filho pegar uma infecção por causa dela, por causa dessa enfermeira, né? Aí chamou o cirurgião, veio, olhou tudinho, aí realmente perdeu. Ele vai ter que ir pro bloco cirúrgico. Aí a enfermeira foi, a enfermeira-chefe tirou a central que ele tava, tudinho. Um poucos minutos depois, chamaram ele de novo pro bloco cirúrgico, ele voltou, colocou a central do outro lado, né? Porque primeiro tava desse lado, depois colocaram desse. Aí, quando foi no outro dia de manhã, isso ele continuou tendo espasmos. Quando foi no outro dia de manhã, eu conversei com a doutora Mariane, com o doutor Daniel. Gente, eles são super atenciosos, super. Doutora Mariane, eu não tenho o que falar dela, não tenho, porque ela foi muito atenciosa. Ela, depois do dia que eu chamei os 2 plantão, que eu dei aquele show que eu disse a vocês, ela foi muito atenciosa com o Alisson, muito. Aí ela falou que tinha falado com o Neuro, que o Neuro estava em Brasília, só ia voltar na sexta-feira, só podia atender o Alisson na sexta-feira. Ela falou se não tinha como entrar em contato com a doutora Dulce, que é a neuropediatra do Alisson, que atendia ele no Oswaldo Cruz. Falou se tinha como a gente... Eu pedi, doutora, ela não dá o número de telefone a gente, mas ela fala que qualquer coisa de internação, que precise dela, é só procurar ela no Oswaldo Cruz. Aí ela falou, eu vou entrar em meus contatos, tá entendendo? E vou tentar conseguir o número dela. Daí ela conseguiu, só que ela não conseguiu falar com a doutora Dulce. Ela ligou várias vezes, não conseguiu falar com a doutora Dulce. Aí meu esposo já tinha chegado, aí a gente falou que meu esposo ia lá procurar ela, aí ela foi, deu um papel, um papel assinado por ela com o carimbo dela, deu o número dela nesse papel, botou o número dela nesse papel e pediu que a doutora Dulce entrasse em contato com ela, para ela passar o que estava acontecendo com o Alisson, tá entendendo? Como não tinha neuro para atender, o neuro estava em Brasília, não tinha como atender ele. Aí meu marido foi no Oswaldo Cruz, entrou em contato com a recepcionista dela. No dia ela não estava no Oswaldo Cruz, não era dia dela estar lá, ela não estava. A recepcionista também não podia dar o número dela, mais do que a recepcionista fez. A secretária dela, né? A recepcionista dela, a secretária dela, pegou o número da doutora Mariane e mandou pelo WhatsApp para ela, doutora Dulce. E contou o que era que estava acontecendo, tudinho, que meu esposo passou para a secretária dela, relatou o que tinha acontecido, e ela contou tudo à doutora Dulce. Aí, doutora Dulce entrou em contato com a doutora Mariane, mas no momento que a doutora Dulce entrou em contato, a doutora Mariane estava na sala de cirurgia com o doutor Daniel. Aí não teve como a doutora atender o telefone dela, até porque doutor não entra com o telefone dentro de sala de cirurgia, né, minha gente? Aí o que aconteceu, não conseguiram falar uma com a outra, não conseguiu. E a doutora Mariane, depois que saiu,
tentou, ligou, mas não conseguiu de todo jeito entrar em contato com ela, não. Mas aí, minha gente, no dia seguinte, já era a sexta-feira. O médico já haveria chegado de Brasília e atendeu o Alisson. Então, na sexta-feira de manhã, na quinta-feira mesmo, eles liberaram, porque não tinha o remédio que eles estavam dando, realmente não estava fazendo efeito. Aí eles fizeram o quê? Tiraram a sonda. Foi o jeito, né, gente? Mais uma vez, eles tiraram a sonda, o Alisson voltou a tomar o remédio dele, mas mesmo o Alisson tomando o remédio dele, como foi muitos dias sem a medicação, o Alisson continuou tendo espasmos. Mas quando foi na sexta-feira, ele já tinha tomado 3 vezes a medicação, já estava bem mais tranquilo, ele já tinha voltado a dormir, ele dormiu à noite. Minha gente, olha, o Alisson já tinha passado tantos dias sem dormir, que o Alisson dormiu de dia à noite, e tão cansado que o bichinho estava. Tão cansado que ele estava, ele dormiu de dia à noite. Aí o que aconteceu, ele veio na sexta-feira, eu, para ele dormir, minha gente, eu segurava a mãozinha dele, que ele pedia. Mãe, segura a mãozinha, porque era muito abalo mesmo, batia demais. Aí eu segurava a mãozinha dele e aí que ele dormia, que ele conseguia dormir. Aí, minha gente, graças a Deus, não tinha parado, mas tinha diminuído. Aí quando foi na sexta-feira de manhã, o neuro passou lá, aí eles passaram, relatou para ele tudo que tinha acontecido. Aí o neuro falou que realmente tinha sido crise, né? Que realmente tinha sido crise, mas que estava estabilizando, que eu não me preocupasse, que eles tinham feito os examezinhos dele, ele não estava precisando de oxigenação. Mesmo ele sem precisar da oxigenação, eles tinha preparado o oxigênio lá, estava tudo preparadozinho, tá entendendo? Um caso viesse a ele precisar, aí o neuro falou que ele não me preocupasse, porque como ele estava muitos dias sem o remédio, ele tinha que ir tomando o remédio no horáriozinho certo, que era para ir voltando aos poucos ao normal, mas que eu não me preocupasse porque ele estava bem. Aí realmente, minha gente, depois que ele voltou a tomar o remédio dele, ele foi passando aos poucos, tá entendendo? Ele saiu do hospital ainda tendo abalo, mas era muito pouquinho mesmo. E eu sabia que quando ele viesse para casa tudo ia melhorar. Só que aí, depois que o neuro passou, ele, como estava comendo pela central, e como tirou a comida, a nutrição dele, no dia que ele teve que tirar, a central, que ele estava comendo pela central, aí ele ficou, eu acho que foi uma noite toda, que foi de manhã que eles botaram de novo a nutrição. Ele ficou uma noite toda sem a nutrição. Aí o médico, o cirurgião, falou que iam diminuindo e ia começar a dar água, a liberar água aos poucos, porque como ele passou muitos dias, ele passou mais de 9 dias, foi 9 dias, 9 dias, minha gente, em dieta zero. Aí eu tinha que dar de pouquinho em pouquinho, a água a ele, que era para ver se o estômago dele estava preparado e se preparando para receber a alimentação. Aí, graças a Deus, aí teve um dia que ele ficou com a minha cunhada, lá e ele vomitou.
Aí ele vomitou. Aí foi quando eu disse a vocês que eles tinham voltado com a sonda, porque tinha fechado a sonda, tá lembrado? Aí ele vomitou, aí tiveram que voltar com a sonda, tudinho, aí passou por esse processo todo que eu contei a vocês. E foi quando eles decidiram, né? Começar a dar água aos poucos a ele, dar água aos poucos e assim, minha gente, ele foi se recuperando, a cirurgia foi cicatrizando, aí quando fez 12 dias de internamento, graças a Deus, o Alisson não estava aceitando a comida assim, que ele ficou muitos dias vomitando, ele ficou com medo. Ele não queria beber água, a gente enrolava ele mesmo. A gente enrolava para ele comer. E era assim, quando era o pai dele que estava lá, com ele, ele fazia tudo. Ele comia, ele bebia água, ele brincava com o pai dele, ele andava, ele ia para o banheiro fazer xixi, ele fazia tudo com o pai dele, era impressionante. O pai dele, ele dormia. Quando era eu, minha gente, o Alisson aprontava comigo. O Alisson não queria comer, o Alisson não queria andar, porque ele tinha que andar para a cirurgia cicatrizar e o intestino dele voltar a trabalhar. Ele tinha que andar. E foi isso que o médico recomendou, o cirurgião. O médico que acompanhava ele todo dia passava. E aí, mãe, andou, fez xixi. Aí eu forçava, minha gente, eu tinha que forçar, porque senão a gente ia passar muitos dias lá. No hospital a gente já estava muito cansado. De tantos dias que a gente já estava lá. Aí eu botava ele na mesinha, ela tinha umas mesinhas. Eu botava ele na mesinha, levava ele andando, ele ia chorando, meu Deus. Chorava para ir no banheiro, que ele não queria fazer xixi. Ele não queria comer comigo, ele não queria beber água, ele não queria fazer nada comigo, ele só queria ficar deitado. Era uma birra para tomar um remédio. Ele ficou muito nervoso nessa internação. Ele estava muito nervoso. Então, mas eu forçava. Eu enrolava ele me enrolava, mas eu enrolava ele também. Eu enrolava ele para ele comer, eu enrolava ele para ele fazer xixi, eu enrolava ele para levar ele para andar, eu enrolava ele para levar ele para botar ele sentado. Olha, minha gente, era muita enrolação. Pense, era um querendo enrolar o outro, eu e o Alisson. Mas aí assim, minha gente, ele foi se recuperando. Aí ele começou, né, a comer, mas aos poucos foi aumentando a quantidade de comida, tá entendendo? E eles foram tirando, eles não podiam tirar a nutrição dele por toda de uma vez, tá entendendo? Porque eles tinham que ir diminuindo. Aí o Alisson não sentia fome mais por conta dessa nutrição. Porque como é que ele está sendo alimentado pela aveia, como é que ele vai sentir fome? Não tem como. Aí ele não sentia fome. Mas como vinha as coisas, a gente oferecia, enrolava ele ia comendo. Aí daí eles foram diminuindo, era PNT, minha gente, era PNT, eu acho, PNG, alguma coisa assim. Aí ele aos poucos foi aceitando, né? A comidinha, ele não aceitava tudo porque vinha muita coisa que ele não comia mesmo, que ele não gostava. Aí, quando eles viram que o Alisson tava comendo bem, tava andando bem, porque a gente botava ele para andar. Aí, teve um dia que o meu marido dormiu lá. Aí, quando eu cheguei, quando foi no outro dia, eu dormi. Quando foi no outro dia, o doutor Daniel veio. Aí, minha gente, eu confesso a vocês que eu já estava muito cansada. Muito cansada, muito exausta. De tanto dia que estava dentro do hospital. Já era 12 dias já dentro do hospital. E eu, quando vinha para casa, eu chorava.
Eu chorava porque a minha filha pequena não estava, o Whitney não estava em casa, estava em Muribeca. O Wallace também estava em Muribeca. Dia das Mães. Foi meu primeiro dia das mães que eu passei só. Eu estava em casa, dia das mães, minha mãe estava lá, com o Wallace no hospital. Então, eu estava desesperada, eu estava muito cansada. E eu sabia que se o Alisson viesse para casa, a recuperação seria mais rápida. Seria rápido, porque aqui ia estar os irmãos dele, ele ia se animar, ele ia andar, ele ia correr, ele ia comer as coisas que ele gosta. Tá entendendo? Eu sabia que aqui ia ser tudo diferente. Ele ia se recuperar mais. Minha gente, quando o doutor Daniel chegou, eu fui e perguntei, doutor, o senhor tem previsão de alta, doutor, de o Alisson? Porque o Alisson tá bem. O Alisson já tá comendo direitinho, o Alisson tá fazendo cocô, xixi, tá andando. Você tem previsão de alta? Aí ele disse, olha mãe, provavelmente. Aí ele falou, ainda não. Foi isso mesmo. Se você tem previsão de alta, ele fez, ainda não, mãe. Ainda não. Pode ser que seja hoje, como também amanhã, ou depois. Porque aí eu falei, veja, doutor, e eu já falei chorando, minha gente, não vou mentir. Falei chorando, disse, olha, doutor, eu tô aqui, eu choro. Eu tô em casa, eu choro. Porque meus filhos estão em Muribeca. Eu tenho mais duas crianças, fora o Alisson. Meus filhos estão em Muribeca. Foi meu primeiro dia das mães sozinha. Eu nunca passei dia das mães só, depois que eu fui mãe. Nunca passei dia das mães sozinha. Então, esse ano, eu passei sozinha porque meus filhos não estavam comigo. Se eu tô em casa, eu choro. Se quando meus filhos estão em casa, o Alisson não tá aqui, eu choro. E se eu tô aqui com o Alisson, meus filhos não estão comigo, eu também choro. E eu tô sofrendo. Eu sei que a recuperação de o Alisson pra casa vai ser melhor. Aí ele fez, olha mãe, eu vou ser sincera à senhora. Eu não quero mandar o Alisson pra casa e acontecer o que aconteceu com, parece que era Matheus o nome do menino. Ou era Matheus, era Miguel, alguma coisa assim, o nome da criança, que estava na sala ao lado. A criança foi para casa, eu liberei para casa, era para a criança voltar no domingo. E a criança voltou na sexta. Simplesmente. Começou a sentir febre. O que aconteceu? Infeccionou a cirurgia. Então, se ele tivesse ficado mais um pouco aqui, ele tinha saído com a cirurgia sequinha. E não tinha dado nenhum problema. Ele ia para casa e tudo de bom. Mas não. Eu botei ele para casa e simplesmente o menino voltou numa data que não era para voltar. Voltou antes. Tá entendendo? Então eu não quero fazer a mesma coisa com o Alisson. Não tenha pressa não, mãe. Deixe sua criança se recuperar. Eu disse, doutor, eu entendo. Eu tô entendendo o que o senhor tá me dizendo. Eu sei, eu entendo, eu tô desesperada, eu tô muito cansada, mas se o senhor tá vendo que o menino não tá bem, eu só quero sair daqui, mesmo com o meu cansaço, se ele estiver totalmente bem, porque pra sair e depois voltar com ele pior, eu não quero não. Só libere se realmente o senhor vê que tem condições dele sair, dele voltar para casa. Mas aí, minha gente, no dia quem tava lá foi uma enfermeira que o Alisson amou essa enfermeira e eu também. Eu amei essa enfermeira de paixão mesmo, minha gente. O nome dela é Dione. É Dione. Ela se apegou muito com o Alisson lá. Ela muito boa, muita gente boa mesmo. Gente boa mesmo, que eu tô com ela ainda no meu coração, minha gente. Dione. Aí ele já sabia que o Alisson ia ter alta naquele dia. Mas aí ele preferiu fazer o quê? Suspense, minha gente. Então, eu
tinha ali me conformado do que o Alisson não ia sair naquele dia, pelo modo que ele falou comigo, né? Do que ele passou para mim. Mas quando foi mais tarde, aí eu fui dar banho ao Alisson, depois que ele saiu, né, da sala, que passou todos os acadêmicos, tudinho, o nutricionista. Aí eu fui dar banho ao Alisson. Quando eu tava dando banho ao Alisson, a enfermeira chegou pra mim e fez: tá sabendo, né? Já rindo, de homem. Tá sabendo, né? Aí eu: não, o quê? Aí ela fez o sinal e pra mim. Aí eu disse: ai, meu Deus, graças a Deus, graças a Deus. Aí meu marido tava comigo, aí fez: foi o quê? Que meu marido tava dentro do banheiro. Eu que tava do lado de fora, né? Que meu marido tava botando o Alisson pra fazer xixi. Eu que tava do lado de fora do banheiro. Aí ela fez, eu disse a ele: não, Dione disse que a gente vai pra casa, que o Alisson vai pra casa. Aí ele: graças a Deus. Eu não disse a Nilda, porque meu marido, quando chegou lá, ele tinha falado com as irmãs dele, tinha dito: eu tô indo pra lá buscar o Alisson. Só que ele não sabia que o Alisson ia ter alta. Ele não sabia. Aí, minha gente, eu fiquei muito feliz, porque meus filhos ia voltar pra casa, a gente ia voltar à vida normal da gente, o Alisson estava bem, tá entendendo? Ah, minha gente, não se incomoda não, porque eu me emociono mesmo, sabe? Me emociono com tudo que passou, por meu filho ser um guerreiro. Então, essas coisas me emocionam quando eu lembro. Bom, meus amores, já se passaram alguns dias. E como vocês viram, eu não consegui mais gravar. Não reparem minha voz, tá, gente? Eu tô um pouco rouca, porque hoje foi a festa junina do guri, do centro de reabilitação, onde meu filho faz fisioterapia. Aí eu corri um pouco atrás dele e gritei. Corri não, eu gritei um pouquinho atrás dele pra gente ir pra casa e fiquei um pouco rouca. Então não se incomode com minha voz, não. Aí, gente, como vocês viram, eu não consegui continuar gravando, porque eu estava muito emocionada. Então eu resolvi parar de gravar, porque eu fiquei chorando muito. Não consegui mesmo. Lembrando nas coisas que meu filho passou no hospital. Então não consegui mais gravar para vocês, mas enfim, vou continuar, né, gente, pra gente finalizar esse vídeo, que já tá muito grande o vídeo. Então, gente, aí quando a gente terminou de dar banho nele, tudinho, a gente foi pra lá pro quarto, ajeitou ele tudinho. Aí a doutora Mariane chegou e fez: eita, bora pra casa, né? Aí a gente disse: sério, doutora, não sei como, fez de conta que a gente não sabia de nada, que a Dione pediu, né, pra gente não falar nada. Aí comecei a organizar as coisas, a nutricionista veio pra passar a dieta, meu filho teve que ficar em dieta, por começar a comer as coisas aos poucos, né? Eu só comecei mesmo a dar as coisas que ela disse para não dar. Depois de quase um mês de cirurgia, eu fui liberando algumas coisas, pouquíssimas coisas mesmo. Ainda ele não tá comendo tudo que ela falou que não podia dar. Já faz mais de um mês, vai fazer 2 meses já da cirurgia, e eu ainda não liberei tudo ainda. Mas ele tá bem, né, gente? Então, tá aceitando tudo. Até agora tá aceitando tudo que eu tô liberando, né? Aí sim, aí a nutricionista passou, me explicou tudinho. Depois a doutora Mariane voltou, trouxe os documentos pra gente assinar. Deu a declaração e marcou a volta. Marcou a volta dele para doutor Lívio, que foi o que fez a cirurgia dele. Marcou a volta, tudinho. Aí, pronto, a gente preparou as coisas. O Alisson ainda ficou brincando um pouquinho. Enquanto eu arrumava as coisas, ficou brincando lá nas mesinhas com o pai dele. Com o Hulk ainda almoçou. Tudinho, depois a gente veio embora, minha gente.
A gente veio embora para casa e graças a Deus, né, em casa a cirurgia dele inflamou porque ele puxou um pontinho, porque foi colado, mas tinha um pontinho para fora. Aí, como ele puxou esse fio, aí rejeitou, aí a cirurgia abriu, complicou um pouquinho, voltei para doutor Lívio, foi o tempo que eu voltei para doutor Lívio, o doutor Lívio disse que isso, como é que diz, era em casa mesmo, que cicatrizava, que não precisava passar nada, mas eu fiquei, eu tinha uma enfermeira perto de casa que, amigo do meu marido, é irmão dela. Aí ela nos deu as instruções, falou pra gente comprar umas coisas, a gente comprou as coisas, tudinho, clorexidina, soro, luva, gaze, umas coisas, tudo que ela mandou, a gente comprou, a gente ficou fazendo o curativo tudo direitinho e agora tá bem. A cirurgia dele tá bem cicatrizadazinha, ele vai voltar de novo pro doutor Livre dia 9 de julho. Aí, pronto, tá bem cicatrizada, gente, e graças a Deus meu filho tá fazendo tudo e tá muito bem, já voltou a rotina escolar, a rotina das fisioterapia, a terapia ocupacional, tudo ele já voltou ao normal, minha gente. Então, agora eu vou finalizar o vídeo por aqui, gente, que o vídeo tá muito, muito grande, muito grande mesmo. Então, eu espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostarem, deixa seu like. Também, se não gostarem, dá o dislike, comenta, compartilha. E se você não é um inscrito, se inscreve e ativa o sininho para que você não perca nada do canal, gente, nada. Então, eu peço que fiquem todos com Deus e beijos e até o próximo vídeo.